Shalom, meus queridos. Ótima apresentação que o irmão Rodrigo fez, acompanhando aqui desde o meio-dia 6, que a gente terminou o nosso trabalho no Centro de Estudos da Eres da Rábia. Eu quero passar alguns recadinhos. Espero que vocês estejam bem. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a CISA, né, pelo nosso evento aí do último dia 12, um evento maravilhoso que aconteceu, de mais organização ainda para a CISA, né? Das pessoas que fazem parte da CIS, da organização, daqueles que trabalham essa questão de estarem dentro de um trabalho responsável, que lida com vidas, que lida com almas. Eu quero parabenizar mais uma vez o Ralph e o Felipe, tá? Por estarem aí dentro desse, mais uma vez, desse ponto tão importante. É um passo, né, que vocês deram. E a nossa vida ministerial, ela é assim mesmo, né? E acima de tudo, a CIS tem um compromisso de estar agregando pessoas, de abençoar a vida de pessoas. O lema do nosso estudo, do Centro de Estudos da Eres Rav, é nós abençoamos vidas. Então, eu quero passar também, se vocês me permitirem, para a CISI, nós abençoamos vidas. Eu fui também convidado a estar aqui como um conselheiro dos irmãos, né? Claro. Então a gente também se solidariza com vocês e mais uma vez que o Eterno venha guardar e venha abençoar a vida de vocês, tá? Shabbat Shalom, irmãos. Eu quero Hoje a gente vai continuar um trabalho sobre a questão do Lashon Hara. Não pensem em vocês que é um trabalho fácil, não, tá? Um trabalho muito difícil. Eu pedi ao Eterno também que tivesse misericórdia da minha vida, porque o que a gente fala também reflete os nossos próprios erros. Às vezes as pessoas acham assim, está sendo falado como se o preletor também não tivesse esses mesmos problemas. De maneira nenhuma. Eu vou reiterar aqui novamente. Todos nós somos culpados de certos aspectos das nossas vidas. E eu creio que o aspecto da questão do trabalho, de não cuidar, de não controlar o que nós falamos, é algo muitíssimo perigoso. É muito mais perigoso do que as pessoas possam imaginar. Um dos principais meios de abertura do mundo espiritual, de problemas espirituais, de, de erros, de fraquezas, de darmos permissão para que certas coisas aconteçam nas nossas vidas, algo que as pessoas muitas das vezes não dão a devida importância e não dão mesmo, infelizmente, porque acham que isso é só uma questão, talvez um conto de fadas, uma questão, vamos dizer assim, mais específica de, de algo que foi falado lá atrás, mas que não funciona muito dessa maneira, que o mundo espiritual não é exatamente assim como se fala, e lamentavelmente as pessoas não dão a devida atenção a essa questão. Existe um mundo espiritual, existe um mundo invisível que a gente não consegue enxergar. Shlomo Hachalia falava que existe potestades do ar, dominadores, ele dá algumas categorias celestiais, tronos, potestades, e isso também gira e se desenvolve de acordo com aquilo que nós falamos, de acordo com aquilo que nós liberamos no mundo espiritual. Um pouquinho antes, eu quero só chamar um pouquinho a atenção dos irmãos para os nossos trabalhos que nós fizemos essa semana, aqui no canal Moura Fábio Pires, que nós falamos sobre a questão de Yeshua, e a gente trouxe aqui alguns livros. Eu quero mostrar dois livros importantes, bem interessantes, três, aliás, de dois autores que muitos que não defendem Yeshua como Mashiach, ou aqueles que estão apostatando da fé, que estão traindo o Eterno, na verdade, se esquecem de que há autores até que não creem em Yeshua que evidenciam pelo menos a existência e a importância dele, sem necessariamente crerem que ele é o Messias, mas tratando do legado, batendo e rebatendo essa falácia de que Yeshua não tem existido, essa grande falácia, para não dizer uma grande mentira, né? O primeiro livro que a gente destacou nessa semana foi A Religião de Jesus, o Judeu, do autor judeu suíço Geza Vermes, tá? A gente deixou gravado isso, acho que foi na terça-feira, você pode acompanhar conosco. Um livro maravilhoso, que trata das condições de Yeshua, trata daquilo que ele foi, daquilo que ele continua sendo. E a obra Ressurreição, História e Mito, também, Geza Vermes, que
é considerado, foi, né, porque ele já faleceu, considerado aí nos últimos talvez 30, 40 anos o maior estudioso sobre Mashiach, sobre o Messias. Tá? E um livro muito interessante aqui, pasmem, né, livro católico, mas os livros católicos são obras muito preciosas, do Juan Luis II, a história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré, dos sinóticos a Paulo, da editora Paulus. Tá? Muito interessante, uma obra assim bem completa, ok? E ficam dicas para que vocês possam fazer de leitura. Um membro da Teshuvah precisa de fazer leitura, precisa fazer leitura. Um membro da Teshuvah precisa ter embasado as características do Messias, justamente para que não caiam nessas falácias de apóstatas, de pessoas que fazem supostos estudos, baseados inclusive em movimentos judaicos que pregam que o não-judeu vai ficar somente recluso dentro da questão das 7 leis noéticas. Isso não é verdade. Essa Parashá Emor fala sobre isso, que a mesma lei para o natural da terra é a mesma lei para o estrangeiro. Então, muitas falácias estão acontecendo nesse país, certos movimentos nesse país também querendo retirar a legitimidade de todos nós, como vocês, como eu, que lá atrás buscamos a nossa judaicidade, de nos aproximarmos da Torá e de carregarmos a Yeshua. Irmãos, eles detestam Yeshua, eles odeiam Yeshua. Nós já falamos sobre essa questão. Nós os amamos, porque sabemos que a eles será revelado a questão do Messias. Entretanto, tudo isso é um processo que, quanto mais se aproxima, mais conflitos gerados no mundo espiritual acontecem, mas também nossos irmãos judeus terão a consciência, e já muitos estão tendo, vale ressaltar, de que muitos deles já estão tendo essa consciência do Messias. Né? Só não falam isso abertamente porque não podem falar, senão as retaliações dentro da comunidade judaica das federações israelitas será gigantesco. Isso é um fato, não adianta as pessoas querem negar isso. Tá? Isso acontece muito debaixo dos panos. Aqui nós somos talvez um dos poucos canais, uma das poucas pessoas que falem e retratem sobre isso sem medo de represália nenhuma, porque não temos ligação mesmo com nossos amados irmãos, apenas fazemos aquilo que temos que fazer, que é cumprir mandamentos, trazer as nossas mensagens e abençoar vidas. Eu vou pedir para o Ralph colocar Ralph, por favor, meu querido, aquela figura lá que eu passei para você, que vem marcado, Ralph, isso, que vem marcado, mesmo que nós utilizamos as citações, né? Essa mesmo, meu amado irmão, muito obrigado. Poxa vida, claro. Se melhorou o trabalho, melhor ainda para mim. Nós paramos do bullying, agora a gente vai para o julgamento leviano. A palavra do enquanto o Ralph vai arrumando, então, a palavra do Eterno, ela nos diz, no livro de Salmos e Terrilim 34, versos 12 e 13, para os irmãos terem uma ideia do quão grave é a questão da língua, é muito grave mesmo, irmãos. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Olha, amar a vida e ver dias felizes significa guardar a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Tá? A Brit Hadashah, ela traz temas muito importantes sobre a questão do Lashon Hara. Porque quem começa a falar sobre tudo isso é o próprio Tanakh, a própria chamada Bíblia hebraica. Então, em Terrilim 34, 12 e 13, guardar a nossa língua do mal e os lábios da falsidade. Próximo ponto que a gente vai verificar, então, consegue, meu irmão? Você pode. Isso. Julgamento leviano, né, que é o nosso próximo ponto. Eu vou contar aqui com a ajuda do Serafim, que vai fazer a leitura para nós. Bendito seja o Eterno que nos deu a Brit Hadashah, que contém o legado de Yeshua HaMashiach para as nossas vidas. Julgar uma pessoa. Né? Nós temos muito costume de fazer isso, infelizmente. A gente sequer, e existe um ponto antes do Serafim fazer a leitura, meu querido irmão, a gente sequer, ao ouvir um caso sobre alguém, olha a gravidade disso. A questão judaica é, ouça os dois lados. Não se precipite em trazer julgamento, seja de quem for. Seja de outra vez, eu vou comentar, seja de um político, olha que a classe política
no mundo todo, vamos dizer assim, uma classe tão complicada, tão problemática, tão tenebrosa em muitos países, seja de um parente seu, seja de uma pessoa no seu trabalho, seja de um amigo, seja do seu inimigo, inclusive, que o julgamento deve ser justo, mas parece que... Que é um ambiente que não acontece sempre de cair a energia, não Ó, precisa ter o gerador. voltou. Calma aí, um Um momentinho, tá? momentinho, Deixa tá? eu Deixa eu trazer aqui trazer de aqui de novo. novo. Todo Todo mundo. mundo. É, Momentinho, momentinho, gente. gente. Deu uma Deu uma piscadinha piscadinha aqui aqui no no sinal que a sinal gente que a não gente não consegue consegue controlar. controlar. Só Só compartilhar compartilhar aqui. aqui. Vê se já Vê se já está, está, por favor, já por favor, já está está aparecendo lá aparecendo lá no no YouTube. YouTube. Já, né? Já, né? É pra estar É pelo pra estar menos, pelo né? menos, né? Tá, A gente tá tá sim. escutando você 2 vezes, sim, já voltou lá no YouTube. Já voltou, Já né? voltou, né? Maravilha. Maravilha. Agora, mas sua voz está sendo duplicada aqui no Só um Google, Só um momentinho. no momentinho. Meet. Isso acaba Isso com a acaba com a gente. gente. Mas tá bem, lá Pode retornou. continuar. Continuar. Viu? Vou ficar aqui agora, Aqui agora, acompanhando. acompanhando. É para falar igual na televisão. Tivemos problemas técnicos, estamos voltando depois dos problemas técnicos. Ok? Podemos continuar, então? Perfeitamente. Perfeitamente. Ok, meus queridos. Voltamos, tá, irmãos? Tivemos alguns probleminhas aqui, então. Perfeito. Então, onde estávamos? Seja quem for, tá? Seja o nosso pior inimigo, como a gente tinha parado antes de ter o probleminha. Todos, irmãos, é difícil falar, né? Porque as pessoas às vezes ficam tão revoltadas com certos casos. E as pessoas falam assim, o idoso, ele fez esse crime, cumpriu dessa maneira, foi ardiloso, ele foi terrível, ele foi... Aí as pessoas vão julgando, sem saber que existe uma justiça, irmãos, para todos. O nosso código, cânon, se tiver algum probleminha, vocês me avisam, tá? O nosso código, o nosso cânon, ele é baseado na defesa para todos. Agora, quem não pode bater o martelo, na figura que o Ralph colocou aqui, que nos ajudou muito, somos nós. Nós não somos juízes, irmãos. Ah, mas a palavra fala que nós podemos julgar segundo a reta justiça. Tá, ok, mas você conhece o caso inteiro para julgar a vida de uma pessoa? Nós temos toda ipsis literis, precisa sim. A gente tem que saber a maior parte do que aconteceu na vida de alguém para que possamos, entre aspas, não é julgar, é fazer senso de juízo e ter uma ideia do que a gente pode pressupor a respeito de uma pessoa, irmãos. Quem bate o martelo é só o eterno. Quantos casos que existem nos Estados Unidos, então, há vários casos, todo ano surge, pinta um caso de uma pessoa, foi libertado fulano de tal, que passou 25 anos na prisão, 30 anos na prisão, condenado injustamente. Vários, irmãos, aqui no Brasil também nós temos, em todos os países nós temos. A justiça pode errar? Sim. Se a justiça pode errar, quem dirá nós? Mateus 7, versos 1 e 2, Serafim vai ler para nós, por favor. Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. A medida com a qual medirem também será usada para medi-los. Aqui nos diz, irmãos, que a nossa língua ela precisa ser muito bem controlada para que a gente não venha a querer estabelecer um juízo e condenar alguém, independente do que essa pessoa seja, se ela for inocente ou se ela for culpada. Nós não somos juízes. Mas parece que para o ser humano é muito difícil ele controlar isso. E é mesmo. Porque o nosso pecado lá atrás, no Éden, também ele aflora a questão da acusação. Qual é a grande característica de Hassatan, irmãos? Ele é chamado de o acusador. Se nós fazemos esse tipo de papel, nós estamos nos comparando e nos equiparando a ele. E nós não temos essa questão, não fomos feitos para sermos comparados ou equiparados a Hassatan. É um assunto muito complicado, é óbvio, ok? Sei que existe um outro tema para se julgar segundo a reta justiça, mas, repito, contanto que nós saibamos exatamente o que aconteceu com uma pessoa, você pode fazer um senso de juízo, fazer uma análise branda, leve, nunca querendo
bater o martelo e condenar. A nossa tendência o ponto que nós estamos falando é o seguinte: condenar uma pessoa que sequer, maior parte das vezes, conhecemos a vida delas. Então, isso é uma característica de Lashon Hara gravíssima, toda ação. Essa é uma delas. O próximo ponto que a gente vai falar um pouquinho é do falso testemunho. Tá? A questão do falso testemunho, como é colocada na palavra do Eterno, nas Escrituras, é a questão de você também impor algo, trazer algo, no sentido de você, sobre uma pessoa, no sentido de você ter pouco recurso de conhecimento sobre ela. E talvez ser influenciado por uma outra pessoa a falar algo de alguém que você sequer conhece por influência desse terceiro. Êxodo, Shemot, capítulo 20, verso 16, bendito seja o Eterno que nos deu as palavras da Torá. Meu irmão, Serafim, se puder ler para nós. Êxodo, capítulo 20, verso 16, enquanto ele procura. Já está aqui. Já está, ótimo, pode ler, por favor. Disseram a Moshe: fale você conosco e nós ouviremos. Não deixe, porém, Adonai falar conosco, ou morreremos. O povo tinha medo, irmãos, de que aquela voz poderosa, né, maravilhosa que nós tínhamos, a voz do Eterno, a voz chamada voz de trovões, pudesse trazer um peso para nós. Perdão, Moré. Porque tem uma divergência entre a Bíblia hebraica, né? Sim. Talvez esse texto aí seja uma das 10 palavras. Não dê falso testemunho contra teu. Perfeito, mas eles estão mais ou menos conectados, né, irmão? Mais ou menos conectados, tá? Você tem a sequência, mas eu entendo, não tem problema, fique tranquilo. O povo tinha esse medo, irmãos, da voz do Eterno, de que qualquer tipo de atitude errada que o povo cometesse, o Eterno pesaria as mãos sobre ele. E dar o falso testemunho envolve essa questão. Então, o que o Eterno deseja? O que o Eterno sempre desejou? O Eterno fala, estabelecer juízes, estabelecer tribunais. Por isso que ele coloca Moshe Rabbeinu para instituir o Sanhedrin sobre aqueles 70 homens, estabelecendo a parte do espírito que estava em Moshe para com aqueles homens, a fim de que o grande tribunal fosse organizado. O tribunal tão criticado na época de Yeshua. O problema é que na época de Moshe, quando ele foi criado, ele se mantinha puro. E na época de Yeshua ele já estava corrompido. E vários autores da época já sabem disso, né? Flávio Joséfos, ele fala sobre essa questão de como estava o Sanhedrin na época do Messias, isto é, a fase pré-destruição do templo, né, da segunda destruição, e como que se comportava e quais eram os trâmites daquela época. Vide, infelizmente, o julgamento que foi colocado para Yeshua de uma forma totalmente errada, né? E que Aloro, né, Yosef Aloro, agora esse grande, ele não é um rabino, mas um grande estudioso da vida de Yeshua, refez o julgamento de Yeshua e o colocou, até com outros analistas em Israel, tá, recentemente, e colocou como inocente. Se diz de que houve também falsos testemunhos no julgamento de Yeshua. Então, não cabe a nós, irmãos, trazer um testemunho errado a respeito de uma pessoa. O ponto é, se nós não conhecemos a pessoa, não cabe a nós darmos nenhum tipo ou fazer nenhum tipo de julgamento ou análise, sendo que você nunca viu essa pessoa, nunca esteve com ela pessoalmente, nunca conversou com essa pessoa, não conhece talvez alguém que conheça essa pessoa que possa trazer informações para você. A questão do falso testemunho é a questão da leviandade que nós podemos trazer contra alguém. Você já de repente se deparou numa situação do tipo, poxa, mas o fulano nem me conhece, o que ele está falando da minha vida? Isso também envolve uma questão de falso testemunho, isso também envolve uma questão da qual a pessoa está fazendo um pré-julgamento de você, sendo que você nunca teve o contato com essa pessoa. Às vezes, não algo que aconteceu com você, independente de você estar certo ou de você estar errado, independente de nós estarmos certos ou errados, ninguém tem autoridade que nós não conheçamos de fazer um senso de juízo contra nós. E isso é um Lashon Hara gravíssimo também, inclusive. Próximo ponto, murmuração. Murmuração, que é a reclamação. Um dos grandes pecados da nação de Israel, tudo aquilo que aconteceu
quando a nação de Israel sai do Egito, ela murmura contra a comida, murmura contra a questão das condições no deserto, a nação ela murmura sobre a qualidade da carne que era dada, ou reclamavam do maná, depois murmuraram contra a liderança de Moshe, murmuraram contra a esposa de Moshe. Uma das grandes características que nós temos, irmãos, e que abre problemas seríssimos no mundo espiritual, é a reclamação. E aqui vos fala uma pessoa que reclamava demais. Reclamava demais, irmãos. Demais, demais. O Eterno me ajudou muito. Eu vou fazer uma reclamação. Essa abreviação aí não está favorecendo, não, para a pessoa achar o texto. É Judas, tá? Eu imagino que ele olhou o JD. Eu perguntei para o Ralf, o que é JD? Eu nunca vi essa abreviação. Pode existir. Então, peço perdão, né? É porque eu fiz aqui agora isso aí. Acabei de fazer. Eu estava ouvindo o Rodrigo ensinando. Fala, e Serafim, se você não estava com dificuldade de achar. Eu ia passar para o segundo, que era o Filipenses 2,14. Eu falei o Filipenses já. Mas Judas dá, não? JD. É Jardim 16, né? Eu entendi que era Judas 16. Você entendeu? Já estava abrindo aqui. Eu me desconfiado, eu falei, eu passo. Sabe uma abreviação que eu tenho cuidado? Eu tenho, às vezes, que eu fico complicado, é o de João e Jó. Eu sempre confundo. Qual que é? Também. Irmãos, e a murmuração, ela destrói, né? Ela destrói relacionamentos, ela destrói família, ela destrói amizades, ela destrói ambientes de trabalho. Você imagina você conviver com uma pessoa que só reclama. Muito é dito de que os mais velhos, os velhinhos, idosos, não sei, nossos pais, nossos tios, só reclama. Mas não é isso uma característica de uma pessoa idosa, irmãos. Uma pessoa velhinha. Isso é característica de várias pessoas. Eu já vi crianças que murmuravam demais. Isso é uma característica do meio, do ambiente. E que se nós não ensinarmos nossos filhos a valorizarmos tudo aquilo que nós recebemos, a valorizar principalmente, em primeiro lugar, as pequenas conquistas que nós temos que o Eterno nos dá. Quantas conquistas maravilhosas que Ele nos dá, irmãos. A partir do momento que nós acordamos de manhã, nós abrimos os nossos olhos, isso é um momento tão maravilhoso de dar graças em todas as coisas, porque há pessoas que não conseguem acordar de manhã. Ou elas morrem num leito, ou elas estão no hospital, ou elas estão, de repente, num trabalho assim que elas cochilam, às vezes assim que elas acordam, elas não sei, podem tomar uma bala perdida. Irmãos, são vários casos. Então a murmuração, ela vem trazer uma falta de reconhecimento por tudo aquilo que o Eterno nos dá. E nós somos passivos desse tipo de pecado. Repito, não adianta nós estarmos numa condição de dizer assim, eu não faço isso. Ou eu nunca fiz isso. Nós temos que entender que nós também somos responsáveis por aquilo que nós fizemos no passado. Quando o Eterno fala que ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados, para o Hashem, ainda bem que ele faz isso, irmãos, a partir do momento que nós venhamos a nos arrepender dessas questões. Entretanto, se nós voltamos nesses mesmos pecados, se a gente faz ressurgir aqueles pecados que estavam lá no mar, imagine com quanta força que isso volta. E se isso vier também através de um sentimento negativo, como é a murmuração, que simboliza a falta de agradecimento, né, a ingratidão para com o Eterno, a gente pode destruir, repito, relacionamentos, destruir conquistas, porque o que o Eterno quer mais ver, irmãos, quando, por exemplo, Shaul, Rachali e Sila foram presos, eles louvavam o Eterno, estavam dentro de uma cadeia, ok? Então, grande problema do ser humano é tentar manter uma mesma frequência espiritual a ponto de que ele venha valorizar tudo aquilo que ele recebe do Eterno. Tudo, inclusive as questões negativas. Lê para nós Filipenses 2, verso 14, meu irmão Serafim, por favor. Filipenses 2, 14. Está marcado Judas 16, mas qual o verso do Judas 16 seria? É porque Judas só tem um capítulo, então é o verso 16. Aquele bem curtinho? Então lê para nós. Você preparou? Antes de ler, Moré, sobre murmuração,
Eu quero dar um exemplo e perguntar para o senhor algo que está acontecendo conosco aqui, né? Está chovendo muito aqui, tá? A semana inteira. E aí atrapalha a gente a questão aqui do nosso trabalho, dos cães e tal. E aí eu me vi um dia meio que me queixando. Olha, essa chuva que tal, já deu, já encheu, já choveu, já molhou a lavoura, tal, já pode parar, não sei o que, tá atrapalhando e tal. Isso também é murmuração? Com certeza. Com certeza. E eu recentemente me vi pegando nisso também. Eu pedi perdão ao Eterno. Eu falei, eu não posso fazer isso. Me perdoe, Senhor. Eu não posso fazer isso porque nós temos que dar graça a todas as coisas. Ontem mesmo, hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei, em todas as coisas damos graças a Ti, Senhor. Porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Quando nós colocamos na nossa mente que tudo que Ele faz é perfeito, até isso que você comentou, que pode parecer um senso de perturbação para o seu trabalho, por exemplo, vamos dizer assim, faz parte da perfeição dele. Tudo que ele faz é perfeito. Se a gente coloca na nossa mente de que o trabalho dele é fundamental, de que é ele que delimita o tempo que uma chuva deve durar, ou que uma seca deve durar, ou o tempo que é ele que delimita quanto tempo que nós ficamos doentes, ou o tempo que ele delimita o tempo que nós ficamos sãos para depois passarmos por uma nova prova, ou nossa vida financeira, ou nossa vida conjugal. Tudo, se a gente crê que tudo está no controle dele, a gente passa a fazer o quê? A agradecer ele em todas as coisas. Isso contos rabínicos, que fala de um rabino que a casa dele pegou fogo. E as pessoas estavam desesperadas, foi, se não me engano, na Ucrânia, isso. Lá no século 18, 19. Mas ele era conhecido por ser um homem tão positivo, mas com um masal, como a gente fala, né, tão gigantesco, tão maravilhoso, que quando falaram para isso, é uma coisa muito complicada, tá? Os irmãos vão até achar muito estranho, que quando falaram para ele que a casa dele estava pegando fogo, ele veio correndo de alegria. Ele começou a dançar ao lado da casa dele pegando fogo, porque ele falava assim, porque eu sei que depois desse fogo virá algo maravilhoso para a minha vida. Porque o Eterno está preparando algo na minha vida aqui, mas que será maravilhoso. Dito e feito, irmãos, o Eterno deu muito mais para ele depois. Por quê? Porque o Eterno honrou a vida dele, porque ele é um homem que passava por uma prova e já sabia dentro do espírito dele que aquilo era feito com um propósito do Eterno. Muito parecido com a história de Jó, só que Iov, aprendeu a duras penas. Né? Talvez Iov pudesse passar por várias provas daquelas, né? Não sabe se houve depois alguma outra, talvez não. Mas ele já estava o quê? Ele já estava escolado, né? Ele já estava preparado. E este judeu, que eu não lembro o nome dele, ucraniano, ele sabia que tudo aquilo que o Eterno fazia era perfeito. Então, olha o coração dele, como o coração dele era voltado para a gratidão, até mesmo em situações terríveis, ele agradecia ao Eterno. Nossa, isso é ter consciência de quem ele é, né, diante do Eterno, principalmente da própria identidade, né? Ô Morel, eu tô com os dois textos aqui, Filipenses e Judas. Qual que o senhor prefere? Pode ler o Judas, está aqui na ordem, por favor. Tá. Eu fui chamado a atenção aqui no privado pelo nosso Morel, eu peguei uma versão mais popular aqui, a mais comum, né? Então, Judas um capítulo só, verso 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Vou fazer um comentário da questão da murmuração. Olha só, aí esse texto cita murmuradores e faz já a conjectura, a união para com a questão da ingratidão. Elas estão ligadas. Irmãos, a gente vai falar do mundo espiritual, tá? Tem que falar. Os Shedim, eles ficam observando da nossa parte a gente dizer uma murmuração para que eles possam agir nas nossas vidas. Tá? Isso não é questão de neopentecostalismo, ainda porque o neopentecostalismo resgatou muitas questões judaicas que eles não sabem. Estou falando de questão bíblica. Por isso que da nossa boca deve sair palavras de bênção. Você abençoa uma pessoa e você agradece alguém. Olha só. Porque se você murmura, recado para aqueles que são negativos, que podem estar nos assistindo agora, eu falo tranquilamente, eu era muito assim, tá? Se você murmura, você abre uma legalidade, inclusive para doenças na sua vida. Doenças, não é qualquer doença não, tá, irmãos? Não é qualquer gripe, ou como se falava aí, como se falou antigamente, qualquer gripezinha. Não. Até para câncer, doenças graves, a gente pode abrir portas terríveis no mundo espiritual por causa da murmuração.
É o Eterno que promove isso? Não, claro que não. Somos nós que abrimos essa condição. Nós que nos desprotegemos. Nós damos a legalidade, tá bom, irmãos? Isso é uma coisa no mundo espiritual chamada dar permissão. Repito, as pessoas não dão atenção devida a isso. Cada palavra que sai da nossa boca, cada ação de Lashon Hara é uma permissão que você dá para o mundo negativo, para eles agirem na tua vida financeira, vida conjugal, outra vez, vida psicológica e doenças também físicas, tá? Filipenses, meu irmão, por favor. Posso, ótimo. Perfeito, tá ótimo. Sem problemas. Desculpa, a gente estava ouvindo o diretor aqui no áudio. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A murmuração gera problemas de relacionamentos, como a gente falou, gera contendas. Contendas são disputas. Hoje o homem está formado em base de disputas. No meio religioso, as pessoas disputam umas com as outras. A partir do momento que as pessoas pararem, mesmo de maneira velada, que cobrirem, que minimizarem o ego delas e pararem de disputar umas com as outras, congregações contra congregações, morot contra morot, Roshim contra Roshim, Rabanim contra Rabanim, estudos contra estudos, cristãos contra judeus, cristãos de um determinado segmento contra cristãos de outro segmento. Quando a gente parar de fazer isso, irmãos, aí o Mashiach vem. Quando parar de haver as disputas. Okay? Isso é muito complicado. E o último nós vamos analisar hoje, pela questão do tempo. Tá? É muita coisa, mas a gente vai fazendo aqui aos pouquinhos e contando com a colaboração e compreensão dos irmãos Assis. Gritaria. Eu vou pedir para o Serafim já ir preparando, vou fazer uma consideração inicial, tá? Efésios capítulo 4, verso 31. Irmãos, esse é um tema muito complicado. As pessoas às vezes confundem firmeza com braveza, né? Gritaria com a firmeza. Elevar o tom de voz quando você fala depende do seu nível de firmeza, até que ele não entre na questão de você gritar, de você ser deselegante, de você destratar ou maltratar uma pessoa. O tom da nossa voz é fundamental para a gente, para tratar essa questão de repassar uma mensagem, de você poder se fazer entendido. E percebam, quando as pessoas escutem, a primeira coisa que acontece, elas aumentam o tom de voz. Raramente você vai ouvir alguém que vai discutir num tom mais brando. Tá? Não se assuste com a figura que nós temos aqui, ok? Nós temos uma mulher gritando com um homem, mas também há homens que gritam com mulheres. Aqui a figura não tem nada, não leve para esse lado de sexismo, por favor, tá? Não tem absolutamente nada a ver. A gritaria faz parte daqueles que não controlam o seu ego. E a questão do Lashon Hara também está em torno da maneira como nós falamos com alguém. Então, gritar com alguém, olhem só, gritar com filhos, gritar com cônjuges, gritar com amigos, é a maneira que você tem, é o recurso que você tem para se fazer impor, não por aquilo que você tem, pelos seus argumentos, vamos dizer assim, mas por uma maneira física, humilhando, inferiorizando o outro. E isso é um tema de Lashon Hara muito forte também. Efésios 4, 31, o irmão vai ler para nós, por favor. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja retirada entre vós. Amargura, cólera, ira e blasfêmia. Qual o grande ponto que nós temos que fazer tratamento, irmãos, quando a gente vem para Teshuvá? Eu cito talvez os 3 pontos mais importantes. Eu não vou dizer os outros 2, porque senão estende o assunto. Um dos 3 pontos importantes é o temperamento. Quem não fizer Teshuvá no temperamento vai ter seríssimos problemas, inclusive
para a sua salvação. Então, se você é uma pessoa destemperada, uma pessoa que beira a agressão verbal com pessoas, se você diz assim, eu sou desta forma, não consigo mudar, sabe que você está cometendo um pecado terrível, e o Eterno não aceita isso. Um dos grandes pontos que Yeshua coloca para nossas vidas é sermos o quê? Mansos. Ser manso não significa ser um idiota. Ser manso não significa ser uma pessoa que você vai ser coagida facilmente pelos outros. Não é isso. Esse é o medo de muitas pessoas. Ser manso significa ser uma pessoa pacífica. Há bênçãos para os pacificadores. Aquele que pratica a condição de Lashon Hará, da gritaria, está afetando seriamente o mundo espiritual. Uma casa com gritaria, uma casa onde não existe brandura, mansidão, não é uma casa onde a Rua HaKodesh pode viver. Tá? Meus queridos, eu peço desculpas aqui, acho que a gente foi um pouquinho tempo demais. É um assunto meio complicado, realmente. Na semana que vem a gente vai continuar. Eu creio que vai dar tempo, se o Eterno assim nos abençoar. Foi um grande prazer. Depois você pode assistir essa gravação novamente, você pode tratar de fazer algumas reflexões sobre o que a gente falou, que foi uma grande pincelada, mas o tema de Lashon Hará, irmãos, é um dos temas mais importantes que nós temos para aquele que faz chuvá decidir realmente ter uma mudança profunda de vida. Muito obrigado, que o Eterno nos abençoe mais uma vez, pelos méritos de Yeshua HaMashiach.